nesse momento, né, e vamos caminhar um pouquinho juntos, né, mesmo sendo um dia de feriado, eu achei que a gente poderia se reunir nesse dia de finados, um dia que com certeza muitos de nós lembraram seus entes queridos, né, muita gente lembra do pai, da mãe, que agora já vivem na casa do pai, e assim esse dia que talvez vivemos de maneira diferente por causa da pandemia, não teve toda aquela ida aos cemitérios, que é característico desse dia, mas tivemos, né, com certeza a condição de lembrar, de matar a saudade, como o Padre Marcelo dizia quando fazia hoje aquela missa gigantesca, dizia saudade sim, tristeza não. E a gente vive na fé um dia como esse. Eu vi muitas frases bonitas hoje em relação a isso, aos nossos defuntos, que continuam caminhando conosco, né? Depende muito do nosso olhar e depende muito, né, da nossa visão, da nossa fé, do que a gente está respondendo ao que é a nossa vida, qual o sentido dela, né? E que dá sentido à vida, dá sentido à morte também, apesar que ela às vezes chega de maneira improvisa, cruel, de maneira trágica, mesmo assim não perde seu sentido, porque a nossa morte não deixa de ser, em nenhuma oportunidade, a nossa ida para a casa do Pai, a nossa ida para aquilo que é a nossa vida para sempre, pequena vida aqui na Terra, né? Por isso o tema que hoje escolhi, uma frase um pouquinho que tem que nos questionar, né? Nossa vida é curta, mas não pode ser pequena. Nossa vida é curta, mas não pode ser pequena. Tem que ser importante, tem que ter valor. Vou ler um trecho do Evangelho de hoje. Sede como homens que estão esperando. A esperança, né, é aquela virtude que faz com que o amor de Deus consegue nos puxar. Eu imagino assim a força da esperança. É como aquela força de Deus que me aproxima a Ele. Se eu espero realmente no sentido da virtude cristã, as grandes virtudes teologais da Igreja, fé, esperança e caridade, a esperança que é saber esperar, saber que alguém, um abraço me espera, saber que o abraço do Pai me espera. Então, a esperança que eu vivo é esse abraço de Deus que me puxa, que me aperta, que me traz cada dia mais e mais perto dele. Então, cada dia da nossa vida é um passo rumo a Deus. E essa é a força da esperança. Eu não caminho por nada. Eu não estou caminhando para o por acaso. Eu não estou caminhando para fatalidades, por quanto elas possam acontecer na vida. Eu caminho para aquele que me aguarda. Sede como homens que estão esperando, então. Não jogando a vida fora, não desesperando, não cortando esse valor fantástico do ciclo da vida que nasceu no nosso Criador, e o nosso Criador volta. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar, né? Então gostei muito, queridos, dessa palavra acordados, porque a impressão que a gente tem é que muitas vezes, principalmente a nossa vida espiritual, a vida da nossa ânima, do latim, então aquilo que nos anima está dormindo.
o nosso espírito está adormecido, o nosso espírito está como num sono, as nossas qualidades estão como num sono, adormecidas. Há tanta bondade adormecida dentro de nós, há tanta generosidade adormecida, há tanta misericórdia, tanto perdão adormecido, há tantos sorrisos que estão dormindo dentro de nós e a gente não dá mais. Né? Então, gostei muito dessa palavra. Que o Senhor nos encontre acordados. Então vamos acordar para a vida, acordar para o amor, acordar para realmente ter uma vida intensa. Então eu acho um dia como esse, que é dia de finados, ontem era dia de Todos os Santos, que são os finados, que a igreja tem como um modelo, portanto conhecemos a história, temos o dia desse santo, temos a devoção, e eles são para nós como modelos, mas todos são, né, como eu escrevi ontem no meu texto. Então, é acordar. Precisa acordar para a vida, precisa, né, levantar um pouco o nível da nossa espiritualidade. A capacidade, portanto, de valorizar a nossa vida. A nossa vida é curta. Em relação à eternidade, é curtíssima. A nossa vida é curta, mas não pode ser pequena. Tem que ser significativa. Tem que ser importante. Tem que deixar uma marca. Né? Tem que deixar esse mundo melhor de como o encontrei. Então, aproveitando esse dia que vivemos, vamos falar, então, exatamente disso, do destino de nossas vidas. O destino que é a volta para o Pai. E falar de destino, falar de ponto final, ponto de chegada, significa descobrir, então, o porquê que eu estou vivendo, o porquê da minha vida. Minha vida que ela tem um sentido, portanto, tem um rumo. Portanto, existe uma construção que está sendo feita da minha vida, que eu posso fazer da minha vida junto com Deus, junto com o seu amor e junto com os meus irmãos, a minha família, a minha comunidade, as minhas relações positivas, valiosas, sinceras e reais, certo? Muitos, como dizia então, poderíamos chamar esse sono espiritual, de vida espiritual, que eu disse, podemos chamá-lo também realmente dessa vida que perdeu um pouco, ou muito o sentido. É quando a gente vive sem sentido, é como se a gente vai construir uma obra sem planejamento. Em lugar de fazer aquela sequência de coisas que vão realizando uma estrutura sólida e firme, vamos construindo um pouco assim, chutando para lá, chutando para cá, improvisando. Vamos construindo nossa vida assumindo atitudes contraditórias, às vezes no momento de oração, dentro da igreja, participando de uma missa, cantamos coisas maravilhosas, comungamos o próprio Senhor no seu corpo e no seu sangue, e como diz aquele texto de Tiago, depois com a mesma boca vamos maldizer, amaldiçoar, logo que saímos da igreja, às vezes porque a pessoa com seu cargo nos cortou, fez um erro, e a gente perde a paciência, que foi o tema da semana passada, e usamos a boca que cantava o louvor ao Senhor, vai gritar raiva, insatisfação, e assim a gente me pergunta, será que as pessoas, será que todo mundo entende que ter tanta raiva, tanto estresse, ter tanta agressividade dentro de nós não é normal? Será que nós estamos entendendo que não podemos viver assim, que precisamos descobrir por que eu sou desse jeito, por que eu tenho tanta explosão, por que eu tenho tanta vontade de agredir pessoas com palavras, por que eu respondo mal? Né? Por quê? O que está acontecendo dentro de mim? Quem que eu sou? Né? Porque, então, a nossa vida às vezes é assim.
usei a palavra, ela é meio chutada. Não é preparada, planejada, construída, organizada. É meio assim, né? Então, dizem pessoas muito mais importantes do que eu, que a gente pode ler vários filósofos e pensadores contemporâneos, que uma das maiores crises da modernidade, da pós-modernidade, é a crise de sentido. Realmente não existe uma lacuna, uma ausência muito pesada do sentido que as pessoas estão dando à própria vida. Então, a vida é improvisada, né? É a maior obra de tudo que existe é a nossa vida, é a construção da nossa vida. Ninguém improvisa uma vida financeira, ninguém se improvisa numa profissão, ninguém improvisa um plano de vida familiar, um plano profissional. Somos bem treinados a organizar nossas vidas, mas às vezes a parte mais importante da vida não é planejado, não é organizado, porque nós não conseguimos dar sentido à vida. Perdemos os sentidos. A gente não sabe dar o porquê, e quando a gente não sabe explicar o porquê, quando fica lacunosa a razão da nossa vida, qualquer compromisso é mais difícil, qualquer problema é maior, qualquer dificuldade é insuperável, porque a fraqueza está na raiz. Falta a construção da nossa vida, falta convicção, falta planejamento. Então, tudo isso, eu estou usando a palavra sentido, que talvez é a mais completa, sentido da vida, razão da nossa vida. Qual que é a razão do meu viver, do meu levantar? Qual que é a razão que me levanta nas horas de dificuldades? Qual que é o sentido da minha vida? Então, para a gente descobrir isso, são aquelas perguntinhas das 100 milhões de dólares cada uma, né? Do tipo, quais são meus valores? Então, os valores que eu estou escolhendo, você saberia colocar 3 valores principais da sua vida? Não sei, família, comunidade, trabalho. Você saberia dizer os 3, 4, 5 valores principais que estão fundamentando sua vida? Você saberia dizer 4, 5 realidades do nosso tempo que você excluiu da sua vida porque entendeu que vão só complicar sua vida? Mentira, falsidade, desonestidade, brigas. Tem algo que você excluiu já da sua vida. Então, quando a gente fala de valores, se trata dos valores positivos que escolhemos, é também daquilo que deixamos de viver, daquilo que consideramos totalmente sem sentido na nossa vida. E como digo, tem muitas coisas na vida que são uma pura decisão. Depende de nós, depende da nossa postura. Eu posso decidir de não brigar com ninguém, não vou brigar mais. Eu me preparo para isso, eu acredito nisso, então eu assumo um outro valor na vida, que é diálogo, que é paciência, que é aceitação do outro assim como ele é, enfim. Então, quais são os valores da nossa vida e onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Eu quero ser o mais rico, eu quero ser o mais inteligente, ou talvez onde eu quero chegar? Eu quero ser eu mesmo, me descobrir verdadeiramente e quero fazer da minha vida, né, um presente, um dom para os outros. Não me interessa o mais, ser mais isso, ser mais aquilo, ser o melhor funcionário da minha.
firma, ser o melhor dirigente, ser o melhor padre, ser o melhor. Não. Não me interessa a lógica da comparação, mas me interessa a lógica da coerência e a lógica da verdade. Quem sou eu? Né? Então, onde eu quero chegar? Qual que é a grande meta da minha vida? E por que eu quero chegar nisso? Né? E como quero chegar? Como? De que maneira eu vou viver meus valores? De que maneira eu vou viver a minha fé? De que maneira vou ser cristão? Como quero chegar? Esse como é fundamental. Né? O como define meu estilo de vida. Então, que pode ter um estilo de vida ligado totalmente à aparência, pode ser um estilo de vida ligado às futilidades, ligado à riqueza exterior. Eu posso ser um estilo de vida solidário, fraterno, um estilo de vida que me faz entrar na roda com todos os outros, um estilo de vida que me faz perceber como é a situação, né, de todos, não simplesmente enxergar. Eu posso ter um estilo de vida solidário, posso ter um estilo de vida ligado muito na justiça, na fraternidade, enfim. Qual que é o meu estilo de vida? Isso depende de como eu quero chegar, então como eu quero alcançar os meus valores, como eu quero alcançar a meta da minha vida, né? Então todo esse tipo de respostas hoje vão curar aquele sono que eu disse antes, essa maneira de viver uma vida adormecidos, viver uma vida sem energia, viver uma vida sem doação, viver uma vida rasa, né? Então, temos que superar isso, esse sono. Então, posso chamar isso também de superficialidade. Hoje somos tão afetados por uma vida superficial que a gente realmente perde o sentido de tudo. Que a gente emite o tempo inteiro julgamentos errados. Que a gente não sabe enxergar, como dizia segunda-feira passada, sofremos muitas vezes à toa porque temos uma resposta emocional gigantesca perante o problema que aconteceu. Não sabemos olhar mais ligados à realidade, né? Então, a superficialidade acarreta muitas coisas. Acarreta muitas coisas na vida que são feitas quase num instinto, como se a vida fosse reagir a tudo que acontece. Só que quem reage a tudo que acontece sempre será escravo dos outros e dos eventos, principalmente os negativos. Porque a vida é reagir. Agir por reação ao que acontece. Mas a gente tem que aprender não a reagir àquilo que acontece, mas aprender a agir, né? A partir daquilo que quero, a partir daquilo que acredito, a partir daquilo que acredito ser um valor. Então, eu preciso agir e não viver o tempo reagindo ao que o outro pensa, ao que o outro fala, ao que me acontece, à falta de sorte, a nada dá certo comigo. Então, sempre nessa atitude, né, de reagir. Tudo isso precisamos, como disse antes, construir mais, planejar, conhecer a si mesmo, mas fugir da superficialidade que hoje afeta a grande maioria das pessoas. E por quanto eu posso ter uma vida superficial, há dentro de mim anseios, há dentro de mim pedidos que a alma me faz. Há dentro de mim anseios que meu ser tem. E como não existe uma busca
de responder profundamente aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivo, vamos tampando, né? Vamos colocando tampas ou compensações. Tem gente que se cura fazendo compras. Tem gente que cura a sua ansiedade bebendo, como bem sabemos. Ou pior ainda, usando substâncias piores ainda, que vão anestesiando a consciência. O percurso de vida e de uma vida realizada é exatamente o contrário. É ouvir os apelos, os gritos da minha alma. E não simplesmente falar assim, hoje aquele fulano me deixou revoltado. Não, tem que me perguntar por que eu fiquei revoltado. Tão revoltado só porque o cara falou uma bobagem. Então eu vivo à mercê de todas as bobagens que se falam. Estão entendendo? Então há uma diferença muito grande, né? Construção da própria vida, escolha de valores, como vou chegar nesses valores? Como que eu vou buscando e procurando isso? Isso é muito importante. Então, é claro que o sentido, hoje estamos falando a partir do Dia dos Finados, tem também o sentido da vida, o sentido da morte, são muito próximos, né? Mas quando a gente entende esse dinamismo de sentido, de razão da própria vida, de construção, então eu entendo que o caminho é mais importante do que a meta. Não adianta hoje me preocupar ou ficar fixurado, né, de eu tenho que chegar no paraíso, eu tenho que chegar na salvação, eu tenho que chegar na casa do Pai. Não é essa é a preocupação, vamos dizer, a meta final, mas eu vou ter que descobrir o como. Portanto, para mim é importante o caminho, como estou caminhando. Se estou caminhando na direção certa, se estou caminhando numa direção que realmente me leva onde eu quero. Somos pessoas em caminho. Somos seguidores de Jesus. Jesus não é parado. O Espírito Santo não é paradeza. Não é paralisia mental, espiritual. É vida, é sempre nova. Então, quem mais de um cristão é uma pessoa, não é uma pessoa em caminho. Então, para nós, o caminho é muito importante, mais importante do que a meta. O caminho é a nossa vida, eu sempre digo, esse é o meu problema. Como eu tenho que viver e viver bem? Como que eu tenho que viver em comunhão com meu Deus? Agora, a meta, que é definida pela morte, pelo paraíso, pelo abraço do Pai, eu sempre digo para vocês, eu confio em Deus, o problema é dele, ele que vai resolver esse problema. Eu preciso resolver o problema da vida. Ninguém de nós vai escolher como morrer. Infelizmente, são alguns que decidem se tirar a vida. Esses decidem como morrer. Não sei se de maneira livre, pressionados, às vezes, né, pela depressão, que é uma doença, pressionados. Mas, normalmente, a maioria, ninguém decide se vai ser de velhice, se vai ser por uma doença longa, uma repentina, um acidente. Ninguém decide. Eu posso decidir como viver. E essa vida que está nas minhas mãos. Por isso que a gente precisa de viver uma vida importante. Por isso que nossa vida é curta, né, em relação a tantas coisas, em relação à eternidade, mas não pode ser pequena, não pode ser medíocre. Medíocre. Então, estava vendo alguns dados que de vez em quando a gente, né, junta só para refletir. Por exemplo, se temos uma média de sono, entre sono noturno e às vezes um descansinho à tarde para quem faz, né? Nós temos uma média de 8 horas de sono.
Significa que numa vida média hoje, que está ao redor de 75 anos, nós dormimos 25 anos de 75. Se você junta as horas ao sono, as horas que passamos tempo nos alimentando, né? Se você trabalha 8 horas por dia, são mais 25 anos de trabalho. Então, percebe bem como nossa vida é complicada, né? Tem alguns filósofos, pensadores, antropólogos que gostam de definir, dar um valor geral de vida de 75 anos como médio, tem que viver 90, mas tem que viver bem menos. E falar das 3 fases 0, 25, 25, 50, 50, 75 ou mais, onde 0, 25 nós construímos o corpo, a formação, a inteligência, a afetividade. São 25 anos de construção. De 25 a 50, mais ou menos, são 25 anos de trabalho, de intensidade, de construção da família, de construção da profissão, enfim, né? E depois, na terceira etapa da vida, a gente vai desmontando tudo que foi criado, tudo que foi montado. Nossa vida, se pensar bem, realmente ela é pequena. Desculpa, ela é curta, né? Mas não pode ser, não pode ser pequena, né? Somos o único animal, por exemplo, que come sem fome. Nós somos os únicos animais que comem, às vezes, pelo prazer de comer, que acabam de jantar, de almoçar, ver uma coisa gostosa, já queremos uma sobremesa. E também se calcula, assim, em média de toda a humanidade, uma média de 1,5 kg por dia de alimento. Claramente tem gente que passa disso, mas tem muita gente que não chega nem perto disso e que passa a ter fome. Então, numa média de 1,5 kg por dia, nós, seres humanos, nos alimentamos com 42 toneladas de alimento. E a menos quantia nós expulsamos do nosso corpo, de forma gasosa, líquida e sólida. Impressionante. Impressionante, né? Como que é o ser humano. Tem até uma piadinha que se faz, né? Meio boba, mas definindo esse grande 3 etapas da vida, depois não pega assim como ponto firme a divisão de 25 em 25, isso é uma maneira para falar de maneira sintética, mas enfim. Que os jovens nessa faixa de 0 a 25 contaram, 20, 25 anos, e um contou para os outros, gente, vocês não acreditam, ontem conheci uma menina linda. Conheci uma menina linda, maravilhosa. Depois na segunda etapa, com 50 anos, 45, 50 anos, 55, por aí, mesmo o grupo de amigos se encontra na mesa, eles falam assim, gente, vocês não acreditam, eu conheci um novo restaurante. E depois, na terceira fase, a mesma turma se reúne e você fala assim, gente, você não acredita, eu conheci uma nova clínica maravilhosa, né? Então, falei que era tipo uma piada, mas simboliza essas etapas da vida. Então, a gente não pode perder muito tempo, não. Precisamos realmente fazer de nossa vida, aproveitar bem, né, todas as etapas, e precisamos valorizar, fazer da nossa vida uma obra importante. A essa altura, então, eu sempre falo nisso, mas ficou difícil eu não repetir aquela frase que a gente já fala tantas vezes, que é uma frase de Jim Brown, muitas vezes atribuída ao Dalai Lama, não é do Dalai Lama, mas é uma frase de
de um texto desse autor que se chama Jim Brown, e que escreveu Sonhei que tive uma entrevista com Deus. E nessa entrevista com Deus, então, é feita a pergunta: o que mais te surpreende dos homens? Né? E a resposta de Deus, nessa entrevista, foi: os homens me surpreende muito. Que os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois, no restante da vida, perdem o dinheiro para recuperar a saúde, quando dá, né? E por pensar ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E uma frase que hoje, nesse dia, devemos refletir muito, que termina essa resposta de Deus, né? Que esse ator, Jim Brown, imaginou, e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido, que é realmente a frase que define tudo que eu falei até agora, a falta de sentido. Vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Eu repito, esse texto é de Jim Brown, está num texto que ele fez que se chama Sonhei que tive uma entrevista com Deus. É um pouco resumido daquele texto. Então, estamos aí, gente. É aí que eu quero passar agora, então, para a segunda parte, né? Perante tudo que nós estamos falando, perante tudo que estamos nos dizendo, vamos tentar, então, bem dentro de uma espiritualidade cristã nossa, né? É um padre que está falando, são fiéis que estão me ouvindo, cristãos, né, católicos ou não católicos, mas com certeza todos temos referência em Jesus Cristo. Então, vamos ver algumas afirmações que são importantes para nós. Primeiro, precisa então, perante tudo que eu disse, descobrir o Evangelho como um sentido, como uma razão para viver. Não é dizer, nossa, é bonitinho aquele versículo, bonito aquilo que Jesus disse. Não, eu tenho que descobrir naquela palavra uma palavra de vida, uma palavra que estrutura meu viver. Uma palavra que eu posso considerar uma palavra bonita, uma palavra de Deus, uma palavra que veio do Senhor, mas eu tenho que ter a capacidade que aquela palavra tenha a força de construir o sentido da minha vida, a razão do meu viver. E, portanto, que me mostra como preciso caminhar. Então, a nossa abordagem, né? A nossa maneira de abordar, de amar o Evangelho, de viver o Evangelho, a toda a palavra de Deus, né? Tem que ser encarado como algo que dá sentido à minha vida. Por isso é importante a meditação, por isso é importante falarmos juntos. Por isso é importante falar, mas Jesus disse que precisamos perdoar 70 vezes 7. O que significa perdoar? Por que Jesus fala tanto em perdão? O que é o perdão? O perdão é um dos valores da minha vida. É um estilo de vida. Não sei se estão entendendo. Jesus fala para nós trechos que são profundos. Por exemplo, quando ele nos diz, se coloca como os pequeninos, os injustiçados. Ele nos disse, eu tive fome e não me desse de comer. Diz também o positivo, eu tive fome e me desse de comer. Nossa, mas quando foi que te vimos? Sim, porque em cada pequenino que estava com fome,
você me ajudou, você me alimentou, você me socorreu, ou na parte negativa, você me ignorou. Esse trecho de Jesus, né, que fala da fome, da sede, fala da pessoa no hospital, na cadeia, da pessoa nua, e a gente poderia abrir a lista dos tempos modernos, né, de que são os pequeninos abandonados e marginalizados, e entender que isso não é uma palavra bonitinha, não é uma palavra para eu, de vez em quando, me lembrar que eu posso ajudar alguém, mas é uma palavra que estrutura minha vida, meu olhar, minha inteligência. É uma palavra que me ensina a enxergar a realidade e o sofrimento das pessoas do jeito que é, e não me omitir. Não se trata de dar uma esmola ou outra, se trata de ser um ser solidário. Portanto, eu ajudo os pobres materialmente, eu ajudo os pobres porque fazendo sim que a minha comunidade seja uma comunidade acolhedora, seja uma comunidade solidária. Eu ajudo os pobres exigindo que os governos, que os políticos, que as leis sejam a favor das pessoas mais necessitadas. Então eu me coloco a serviço de uma construção mais justa e fraterna. Esse é um valor da vida que eu posso escolher ou não. Aliás, eu espero que eu devo escolher. Eu preciso escolher. Este é um estilo de vida. Para o cristão, não é um opcional. Nossos documentos da Igreja da América Latina, desde Puebla e Medellín, que era o grande encontro de todos os bispos da América Latina, usa a expressão da preferência, o amor preferencial, opção preferencial pelos pobres, pelos jovens, preferencial. Estão me entendendo a diferença? É um estilo de vida. Não é que eu falar, hoje acordo, me sinto bonzinho, vou comprar umas cestas básicas e vou doar. Tudo bem. É um ato bonito, é um ato que muitas pessoas fazem até com uma certa constância. Mas por que eu faço isso? Realmente eu faço isso porque percebo que tem gente que ganha muito pouco, ou que não ganha quase nada. Eu percebo que precisamos repartir mais. Não é um ato de bondade, é um ato de justiça. Então vocês estão vendo, estou dando um exemplo para dizer o evangelho que vai estruturando a minha vida, que vai dando sentido à minha vida, que vai fazendo com que eu possa acolher um grande valor, que é a compaixão, a justiça e a solidariedade. E possa excluir outros que não são valores, tipo a injustiça, a corrupção, a desonestidade, a indiferença, o abandono. Eu estou excluindo algo da minha vida para abraçar algo. Então, precisa descobrir o Evangelho como sentido, como razão, como algo que estrutura a minha vida e vai fazendo que eu, então, construa aquele como viver, aquela maneira de viver, aquele estilo de vida que responda a esses valores. E se a gente falar isso do Evangelho, a gente fala a mesma coisa da fé. Precisamos falar da fé da mesma maneira, gente. Eu preciso descobrir uma fé que ajuda a construir a razão, o sentido da minha vida. Portanto, sem excluir uma coisa, né, tirar uma coisa para colocar a outra, mas uma fé só de devoção é muito pouco. Uma fé que não se transforma em justiça, em estilo de vida, uma fé que não me faz semelhante a Jesus
solidário, fraterno, bom samaritano. Uma fé que não me ajuda a multiplicar pão e peixes não é suficiente. Portanto, com todo o lado bom de toda devoção, de todo santo, de toda novena, de tudo aquilo que... Mas não pode simplesmente a fé se tornar um percurso de repetição de atos devocionais. Eu não posso ir na missa só por devoção. Eu preciso ir na missa para ser transformado, para me tornar um instrumento de Deus, um instrumento da justiça de Deus, da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus, da fraternidade que Jesus ensina, né? Então, a minha fé deve ser construída em cima desses grandes valores, né? A minha fé deve excluir aquilo que realmente nega a palavra de Jesus. A minha fé deve excluir aquilo que nega o amor, a fraternidade, a justiça, né? Portanto, eu estava usando uma expressão e poderia dizer assim que a fé tem que nos ajudar, né, a superar o mesquinho que vive em nós. E o mesquinho considera aquelas coisas muito pequenas, sentimentos muito pequenos, muito fechados, postura de vida muito hedonistas, muito egoístas, egocêntricas, pensamentos muito pequenos, sem abertura de coração, sem compaixão. Então, sim, precisamos lutar contra aquela parte mesquinha de nós. Aquela parte que faz com que na hora que eu preciso fazer, sempre acho uma desculpa para não fazer. Aquela parte de nós que faz com que na hora que eu preciso me decidir, né, na hora que eu preciso agir, eu sempre acho uma maneira de fugir da minha responsabilidade, com desculpas mesquinhas, pequenas, baixas, sem qualidade, sem Espírito Santo. Não sei se estamos, então, nos entendendo, né? Então, nesse sentido, a nossa vida não pode ser mesquinha, ela tem que ser importante. E temos que carregar o nosso tempo, o nosso dia, a nossa história de coisas valiosas, de algo valioso, né? Precisamos aproveitar o tempo que Deus nos dá para fazer coisas valiosas e coisas importantes. Isso se constrói no dia a dia. Se constrói em cada momento. Tem aquela frase famosa, que acho que essa sim é do Dalai Lama, mas outros também falam algo muito parecido, o próprio Jesus, quando diz assim: há 2 dias no ano que não dá para fazer nada. Esses dias são ontem e amanhã. São dias que não dá para fazer nada. Então a vida se constrói agora, hoje, no presente. É hoje o dia da nossa vida. É hoje o dia das nossas escolhas. É agora que nós podemos fazer. Então, há 2 dias no ano que não dá para fazer nada. É ontem e amanhã. É o que passou e que ainda não chegou. E a vida se realiza no presente. Enquanto todos nós conhecemos pessoas que vivem fora da realidade, né? Uns porque só vivem do que já aconteceu.
se gloriam do que já fizeram, não sabendo que a caridade que eu fiz ontem, que o amor que dei ontem, hoje não existe mais. Lógico que pode existir na memória das pessoas, naquilo que aquilo causou no meu ser, me formou, mas de fato não existe mais. Eu preciso amar as pessoas todo dia. Eu preciso amar a pessoa hoje. Não adianta que eu possa dizer, não, mas eu fazia muita coisa boa para você, mãe. Eu te levei muitas flores quando era criança. Não, hoje a mãe está precisando. Hoje que está sozinha no asilo. Hoje que está sozinha em casa. Não adianta apelar ao que já foi. O amor tem que ser sempre no presente. As escolhas da vida são feitas no dia a dia. É no hoje, é no agora, é no momento presente que nós tornamos vivos nossos valores, o nosso amor, o nosso perdão, né? E você sabe que quem vive de amanhã nunca chega, né? Quem espera o amanhã nunca vai fazer as coisas, porque todo dia tem seu amanhã. E, portanto, amanhã se torna o dia do nunca, né? Só para aliviar um pouco, como muitas pessoas que decidem de começar o regime ou de começar a fazer atividade física amanhã. E esse amanhã, ou essa segunda-feira famosa, nunca chega. Nunca chega. Né? As decisões que mexem no nosso coração, que são capazes de nos mudar, que exigem força, vontade, determinação, são do hoje, do momento presente. Tá bom? Tá aí, então, finalizando, gente. Finalizando, vamos falar, né, nesses últimos 3 minutos, da grande pergunta que hoje a gente escuta por parte de todas as pessoas, em todos os lugares, em muitos profetas verdadeiros e falsos, em muitas promessas, em muitas explicações. É a grande demanda da pós-modernidade, né, que podemos resumir assim. Eu quero ser feliz. E baseado nessa frase, a pessoa troca de emprego e às vezes abandona um emprego sem ter outro. Baseado nessa frase, eu quero ser feliz, a gente desmonta a própria família. Tem gente que desmonta o próprio casamento. Pode ser que, se está certo ou errado, eu não sei. Mas tem gente que. Tem gente. Não sabemos. Todos nós temos esse desejo muito forte que a cultura do nosso tempo colocou dentro de nós. Eu não posso ser uma pessoa triste, uma pessoa apagada. Eu quero ser feliz. É uma exigência justa. O Evangelho pede isso para nós. Né? Mas acontece que muitas vezes essa necessidade, né? A pergunta certa, eu quero ser feliz, a demanda é certa, as respostas são erradas. Porque a felicidade, como estou falando o tempo inteiro hoje, bem no sentido, no caminho de um sentido, de uma razão para viver, a felicidade se constrói. A felicidade não é a vitória do meu time, que hoje ganhou, amanhã perde. A felicidade não é uma ilusão. A felicidade não é um momento de alegria, não é apenas um dia de festa. A felicidade é algo muito, muito sério, muito profundo, que realmente todos nós temos esse grande anseio, mas a felicidade é uma construção. Então, ela é mais um investimento, vamos dizer assim, a longo prazo.
Eu não posso achar felicidade no imediato, né? O prazer de um almoço maravilhoso, o prazer de algo que realmente, né, de uma bebida que me satisfez, que estava desejando, é um instante que não vai sustentar a minha vida, meus problemas, que não vai sustentar a complicação dos meus relacionamentos. Então, no imediato, não tem quase nada que possa me fazer feliz, pode dar momentos de alegria, para que, dependendo, né, da pessoa, daquilo que gosta, mas são realmente momentos. Agora, a felicidade da vida é uma construção, né? E não existe uma vida feliz. Me deixam falar isso, terminando. Não existe uma vida totalmente feliz. Não existe uma pessoa sempre feliz. Se existir, talvez precisamos avaliar profundamente com o psiquiatra o que está acontecendo. Não existe uma vida totalmente, exclusivamente feliz, porque mesmo, né, numa vida, vamos dizer, que mantém uma qualidade muito alta, eu passo por sofrimento, eu passo por tristeza, eu passo por decepção, eu passo pela luta de reconstruir situações, reconstruir relações. E não existe felicidade completa, né, de cada momento, tudo, né? Há muita coisa na vida que nos tira isso. Então, felicidade não é algo que alcançamos em momentos. Mas, se a gente, então eu disse, não existe uma vida totalmente, sempre, plenamente feliz. Mas, se queremos falar de uma vida feliz, então nós precisamos falar disso mesmo, de sentido. A vida feliz é uma vida que faz sentido. É uma vida que, portanto, dá à pessoa que, mesmo quando sofre, ela tem um sentido de fundo. Ela tem uma estrutura de serenidade que ajuda a pessoa, mesmo na hora mais difícil. Talvez, então, essa vida feliz, tão almejada, possa ser essa vida cheia de, com uma razão de viver muito forte, cheia de sentido, uma vida serena. Eu já disse em várias homilias, e depois percebi que tem pessoas muito mais preparadas e importantes do que eu, que falam a mesma coisa. Nós alcançamos uma felicidade possível, dentro do possível, né? Não existe uma felicidade absoluta, permanente, perpétua, que acompanha todos os momentos da nossa vida. Portanto, se eu pudesse dizer, padre, o que é felicidade? Eu diria para você assim, é viver uma vida importante. É uma vida curta, mas não pequena. Não é uma vida rasa. Não é uma vida cheia de tédio. Não é uma vida que muitas vezes se descobre inútil. Não é uma vida onde não sei como passar o tempo. Mas eu diria que a vida feliz é a vida cheia de sentido. E por ter sentido, o tempo é sempre curto, é sempre pouco, por tudo que eu gostaria de poder realizar, de poder fazer, por todas as oportunidades que eu queria ter de abraçar, não agora na pandemia, mas posso abraçar espiritualmente, abraçar novas amizades, relações intensas, onde um faz o bem do outro. Eu diria que uma vida feliz, né, é uma vida onde a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho, nos dá um fundamento, um alicerce tão forte
tão estruturado que a gente sabe sempre, sempre encontrar o sentido. Portanto, uma vida feliz para mim é uma vida sem desespero. É uma vida que nunca perde a esperança, como eu falei no início. A esperança é o amor de Deus que me abraça, que me aproxima dele, mesmo ainda estando longe. A esperança é uma certeza do amor de Deus que me sustenta mesmo quando tudo parece escuro, tudo parece trevas. Eu já usei uma outra frase, que é minha realmente. E Deus, a fé, não é a luz no fim do túnel, mas dentro do túnel. Uma vida feliz e a gente ter uma luz maior que as trevas. Portanto, é isso aí. Vocês estão vendo que não falei de dinheiro, não falei de casas, carros, roupas bonitas, não falei de grandes eventos, de grande viagem, mesmo que eu sou, como vocês sabem, uma pessoa que acredito que quando é possível, uma viagem é algo que enriquece muito a vida das pessoas, a cultura, o conhecimento que nos faz muito bem. Mas não estou falando disso. Tem gente muito feliz que talvez nunca teve a oportunidade nem de sair daquele pedacinho de roça onde nasceu, cresceu, morreu e vai morrer, viveu e vai morrer. Mas mesmo assim, né, pode viver sempre com a luz de Deus, soube dar sentido à sua vida. Então, é isso aí, gente, né? É isso aí. Queria terminar então hoje também, né? São 9 horas em ponto. Agradeço a todos que participaram, a todos que deixaram aqui o seu abraço, né? Volto e desejo abençoar a todos e começa mais uma semana, começamos mais um mês. 2020 está terminando também. Temos 2 meses para fazer também desse 2020 que muitos falamos que teria sido melhor cancelar do calendário por tudo que aconteceu. Mas mesmo com tudo isso, garanto que é possível sim fazer desse ano de 2020 também algo importante na nossa vida. Um beijo no coração a todos. Obrigado pela sua participação. A gente se vê a semana que vem. Meu grande abraço a todos. Que a bênção do Senhor esteja sempre com vocês em todos os momentos de suas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.